Vamos falar um pouco aqui da questão da metacognição, que é um dos principais objetivos da psicoterapia profunda, e fazer uma ligação com a questão das crenças e dos traços de caráter que eu venho falando nessa série de vídeos aí, né? Qual a importância da metacognição, como que ela se liga nos traços, nas crenças, nas defesas, etc. E aí, como fala também dos objetivos da psicoterapia, que, como eu já citei anteriormente, existem alguns objetivos básicos, né? O primeiro é a supressão de sofrimento, de sintomas neuróticos, né? Das mais variadas psicopatologias, ansiedade, depressão, nervosismo, timidez, e por aí vai, né? Timidez patológica. O autoconhecimento, o trabalho da autoestima, melhorar a autoestima, né? E o autoconhecimento, que, como eu apontei, não pode se resumir a simplesmente as narrativas autorreferenciais da terapia cognitiva, né? Então, precisa ser um conhecimento mais amplo. Na terapia integralista, o conhecimento visa-se um conhecimento mais amplo. Mas por quê? Qual a razão, o objetivo, causa ou circunstância de se visar uma metacognição mais completa, do indivíduo se conhecer, conhecer-se nas suas várias dimensões a partir da biológica? Existe uma analogia simples para se fazer, para se entender a justificativa da metacognição. A pessoa entra num quarto escuro, um quarto sem luz, com a lâmpada queimada de noite. Então a chance dela tropeçar em algum móvel, sobretudo um quarto que ela não conhece, dela se perder dentro do quarto, de não achar o que ela quer, é muito grande. Ao passo que no quarto iluminado a pessoa vai ver por onde andar, vai encontrar o que ela foi buscar, etc. Então essa pequena e simples analogia pode ser transportada para o ego. Uma pessoa que se conhece mais, que tem uma intimidade maior consigo mesma, que entende mais das suas questões psicológicas, emocionais, bioafetivas, né? Ela tende a andar melhor pela vida, tende a ser mais forte e tende a ter uma imunidade maior contra as psicopatologias. Então, são razões aqui que justificam plenamente o valor da metacognição, do tal do autoconhecimento na terapia. Pois bem, na metacognição da terapia bioafetiva integrativa, eu falo da necessidade de conhecer, do paciente ter um contato ou um recontato com as suas energias emocionais. Sobretudo para entender, ter uma noção das causalidades, né? Causalidades, com um no meio. Ter essa noção dos mecanismos que influem no seu emocional. Ter uma noção maior disso. E não dá para desprezar conhecimento físico, orgânico, né? Para além da linguagem. Além da linguagem, também ter esse conhecimento. E para isso, vamos falar um pouco das crenças agora, né? Porque, veja, existem crenças e crenças, né? O que se busca numa psicoterapia mais profunda? As crenças que influem decisivamente no estado emocional ou nas limitações do ser humano na vida. Com relação aos traços, a mesma coisa, né? Não adianta fazer uma metacognição de traço geral, apontar traços simplesmente por apontar. A busca por um traço que tem uma função decisiva na neurose ou na ansiedade ou na depressão do indivíduo.
ou na problemática afetiva que ele traz. Ou seja, é a busca por um traço que está contaminado pelos traços paternos, que está contaminado pelas crenças neuróticas distorcidas dos pais, que cumpre uma função defensiva, muitas vezes desesperada, contra a angústia. Então, são esses traços que devem ser visados na terapia. Sobretudo porque os traços também não serão eliminados. O objetivo é a purificação do traço predominante, quando ele está excessivamente intoxicado. Porque senão a terapia viraria apenas uma consulta semelhante a uma astrologia, a uma leitura de mão, né, tarô, que apesar de terem os seus méritos, os seus objetivos, não é o objetivo da psicoterapia. Né? Não é esse autoconhecimento, chamar soft, light, conhecer por conhecer. Tudo bem, se conhecer por conhecer já é um objetivo válido, mas na terapia não é isso só que se deve visar. Aí, em relação às crenças, como eu disse já anteriormente, são as crenças antiafetivas. Mas, nesse aspecto aqui, eu quero acrescentar o seguinte. Eu falei das crenças sociais, superegóicas, né? Primeiro eu vou fazer já um adendo aqui corretivo, para acrescentar lá. Naquela coisa das camadas, porque tem a camada da crença antiafetiva primária, logo em cima uma camada de crenças secundárias distorcidas, antiafetivas, e um pouco mais em cima as crenças superegóicas sociais distorcidas. Então, nessa camada, logo acima da antiafetiva primária, está a relação direta do indivíduo com os pais. Ou seja, exatamente como o indivíduo foi tratado. E aqui, em termos de linguagem, em termos de atitude, o trabalho, as atitudes comportamentais dos pais antiafetivas, as atitudes antiafetivas comportamentais são trabalhadas pelas técnicas corporais como a reuterização, na terapia bioafetiva. As crenças antiafetivas dessas camadas colada na primária, são da relação verbal que os pais praticaram. Né? Então são os xingamentos, são as desqualificações, são as comparações pejorativas do indivíduo com os irmãos ou com outros, com vizinhos, etc. Aí um pouco acima está a camada das crenças superegóicas, que são as verdades da sociedade distorcidas antiafetivas que os pais reverberam. Que aí entra aquela, como eu disse, o homem não chora, os pais têm que ser firmes, filho se trata na base da chinelada, mulher só cuidar de casa, ainda que essa é mais superficial. Mas para uma menina, por exemplo, né? Eu tenho pacientes já que, quando criança, o pai falava que mulher não tem que estudar, tem que só cuidar de casa. É uma crença que está ali já, no nascedouro, na infância, criando um anteparo contra a autoestima, né? Uma crença dessa. Então, só fazendo esse adendo, e aí acima, que são as crenças superficiais, aí sim, são as crenças sociais, que não têm uma ligação direta com a relação objetal personalizada, mas que também fazem parte de uma camada antiafetiva. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque nesse aspecto mais superficial existe uma crença que funciona como uma capa que se pretende protetora, mas é uma capa nociva, antiafetiva, que é a crença da secundariedade, da desimportância do afeto na sociedade. Existe uma crença
de que o afeto, de que o amor, de que o carinho excessivo na educação, ele não é salutar. Essa crença que advém da crença que os pais têm que ser firmes. Está nesse rol aí de crenças antiafetivas. E, desgraçadamente, uma terapia como a TCC, por exemplo, um instrumento como a TCC, na sua teoria, também trata os sentimentos e logo a afetividade de maneira secundária. Bom, na prática, como isso vai se dar nos pacientes que são educados nessa educação padrão antiafetiva, que eu chamo, como afeto podado nos seus elementos mais essenciais. O que isso tem a ver com a metacognição que eu estou falando no início aqui? Porque o paciente precisa entender de primeira, vamos chamar assim, de prima, que a importância afetiva do afeto para ele, para a sua saúde mental, emocional e para a sua sobrevivência física, a importância do afeto é muito maior do que ele foi educado a pensar e a lidar. Então, por que eu digo que essa é uma crença que está superficial? Porque ela se liga, né? Eu diria que é uma crença que deve ser trabalhada constantemente na terapia. Porque, a exemplo da defesa narcísica, advinda do instinto de sobrevivência, essa crença que está ligada a essa narcísica, ela vai permear todo o trabalho. Ela não é uma crença que se desarme nem com as técnicas rasas da TCC e nem em pouco tempo. Por quê? Porque o indivíduo que está ali na terapia, ele vive há décadas sob essa lei. Ele aprendeu que o afeto é secundário. Ele aprendeu que o afeto tem que ficar ali num cantinho e escondidinho. Que é reforçado essa crença. Por que acaba sendo uma crença defensiva? Porque o afeto para egos doloridos, sofridos pela rejeição, ele está ligado à dor. É um paradoxo, porque o afeto não é a dor, ele é a solução da dor. Só que ele está numa região sensível e dolorosa. Então, essa crença de que o afeto, esse desfazimento do afeto biológico, tá? Vamos sempre deixar claro aqui, energia bioafetiva, Superide, o livro explica. Meu livro explica. Então, tudo isso acaba fazendo com que o afeto seja abafado. Então, essa crença, durante toda a terapia, durante todo o manejo técnico, ela deve ser batida, martelada constantemente. É a consistência técnica que Reich já apontava em outras técnicas dele, né? A necessidade da repetição de certas atitudes técnicas. Isso é a consistência técnica, que contrasta a tendência de muitos profissionais daquele modo de check-in de temas. Eu já tratei um tema aqui na sessão há um mês atrás, acabou, já foi tratado. Isso já tratamos, check-in. Como se a terapia fosse um exercício de notícias inéditas, de furos, vamos chamar assim, fazendo uma analogia com o jornalismo. Né? Cada episódio do jornal você tem que ter notícias novas. Na terapia não é assim, porque, sobretudo na psicoterapia profunda, né? Os assuntos não são resolvidos em uma ou duas sessões. Né? Então, voltando, na questão dessa crença, que tem a ver com a metacognição, né? Então o paciente tem que começar a entender que ele precisa dar ao afeto um valor, o devido valor. E para quê? Para começar a se abrir para esse afeto. E a importância vital desse afeto também é explicada no livro, como eu falei. Então essa é uma crença que tem a ver com metacognição, que tem a ver com buscar as crenças que realmente influem na psicopatologia e, por conseguinte, na cura do paciente. Então, em termos de traço, é o traço central,
que tem uma função, um papel principal na psicopatologia. Logo, esse traço, para ter essa função, ele tem que estar contaminado, ele tem que estar regredido, ele tem que estar engessado, ele tem que estar, vamos dizer, pressionado por uma angústia para ser trabalhado. Para uma psicoterapia, só existe psicoterapia para casos de depressão, porque, por exemplo, a terapia cognitiva, um dos seus grandes marketings é ligá-la à cura da depressão. Poderíamos dizer que, se podemos resumir o slogan da TCC, é TCC, a terapia da depressão. Ok, tudo bem. Só que do ponto de vista bioafetivo, a depressão, como a síndrome diafragmática do colapso do ego, elas são um extremo da distorção afetiva e biológica e biopsíquica. É um estado já catastrófico, já é a destruição do emocional, já é um quadro drástico. Antes desse quadro drástico, existe uma gama de pacientes que ainda não sofrem de uma depressão grave, mas estão presos, assim, se escorando num lago de gelo, como se eles estivessem em cima de um lago de gelo congelado, para não cair na angústia de morte. Então, existem indivíduos que podem passar a vida inteira sem uma depressão grave, mas que não vão ter uma capacidade afetiva mínima saudável, que são os indivíduos neuróticos da época de Freud, que vivem ali se escorando no lago de gelo para não cair na angústia e nem têm condições de sair do lago de gelo para buscar planícies mais floridas e seguras e progredir na vida, ensolaradas. Então fica ali naquele lago de gelo, na noite escura do inverno do Alasca, com medo do chão rachar e ele afundar. Para esses indivíduos, que também são uma grande parte da sociedade, a terapia bioafetiva ou a mais integral, mais completa, também tem a oferecer, tem muito a oferecer. Né? Porque esses indivíduos provavelmente não, com toda certeza, eles têm aquele traço engessado, que apesar de impedi-los por um tempo de cair embaixo do lago de gelo, mas também não o impede de entrar nas planícies floridas, né, do progresso da vida. Então isso também é bom colocar. E aí a TCC, com suas técnicas, isso também é uma pergunta que eu deixo aqui, né? Ela também abarca esses outros pacientes? Sim, deve abarcar, mas em que nível, né? Valeu.